sou Valéria Soares e hoje eu trago para vocês uma técnica de bordado de fita que é feito um pano de prato, mas a detalhe para a cozinha, um abacaxi todo bordado em fitas. Para fazer o abacaxi bordado em pano de prato, você vai precisar de um pano de prato e um bastidor, fita de cetim número 1, amarelo ouro, amarelo, verde militar e marrom café, meadas de linha moliné amarelo, miçangas em tom caramelo ou marrom claro, caneta para risco, agulha para bordar com ponta, agulha para miçanga e linha, isqueiro e régua de arabescos versão 2. Então nós vamos precisar de um bastidor, é imprescindível o bastidor porque tem que o tecido estar bem esticadinho para ficar bonito a trama do abacaxi. Então eu tenho uma régua que eu criei que ajuda bastante, que ela já tem um moldezinho aqui de um abacaxi. Então eu faço assim, eu só vou unir aqui e já tenho o abacaxi. Quem não tem essa régua em casa pode fazer um círculo, pega uma tampinha, um círculo e depois dá uma ovalada aqui e consegue fazer um abacaxi também. Aqui para a coroa dele são apenas pontos retos, assim, bem aleatórios, é muito fácil de fazer. Tá? Eu vou trabalhar o abacaxi com a fita número 1, amarelo claro primeiro. Uma agulha para bordar. E aqui, quando eu estiver iniciando o meu abacaxi, eu fiz a trama dele mais ou menos na diagonal, então eu tenho que imaginar aqui uma linha na diagonal. E a distância de cada ponto da fita é a distância de uma fita que eu estiver trabalhando. Se eu estiver fazendo com uma fita mais estreita, a distância é mais estreita. Então, nesse caso aqui, a distância de um ponto para o outro é mais ou menos a largura da fita. Eu vou pegar a fita clara e vou começar então aqui. Como eu vou trabalhar com pontos retos aqui atrás, eu vou dar uma queimadinha aqui no verso para essa fita ficar quietinha, porque senão ela vai me atrapalhar. Então eu dou uma queimadinha e encosto, ela já fica quietinha aqui. Depois no acabamento tem que dar uns pontinhos com linha e agulha para ficar bem firme. Então eu saí do avesso para o direito, vou esticar bem a minha fita naquela linha diagonal aqui e vou entrar aqui do outro lado. Vamos considerar que aqui eu tenho um meio do abacaxi, então eu vou sempre trabalhar de um lado no outro, de um lado no outro. Então eu saí desse lado e vou entrar desse outro lado aqui, ó. Aí eu vou completar todo o abacaxi até em cima com esses pontos aqui. Tá? Ó, venho aqui e vou passando aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar o avesso agora. Olha, ele vai ficando livre no meio aqui. Então ele vai ficar todos esses pontinhos na volta aqui, tá? Aí eu vou ajeitar bem a fita para ficar bem certinho. E aqui o detalhe interessante desse ponto é que eu vou voltar do lado onde eu entrei. Eu vou voltar desse lado mesmo. Eu não posso ir para o outro, senão no avesso ele vai ficar um acúmulo de fita. Então eu saio aqui, dou aquela distânciazinha e saio com a fita novamente. Aí eu vou ajeitar a minha fita bem certinho. Ela pode remontar um pouquinho só em cima da outra. Dou o espaço aqui novamente e entro desse lado. Aí eu vou subir aqui, dando o próximo espaço. Ajeito bem a fita e vou para o outro lado. Olha, eu já tenho um aqui todo adiantado, tá? Toda aquela parte feita. Eu vou trabalhar com ele assim, que é mais fácil a gente trabalhar sempre ele na posição vertical mesmo. Então a gente vira o tecido para trabalhar ele na vertical, para a gente visualizar melhor o diagonal. Então agora eu vou fazer a outra cor, que é o amarelo escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar de novo aqui a minha linha diagonal para começar. Mais ou menos assim, né? Para poder aqui, se fosse o meio, um para cá e um para cá. Vou fazer o mesmo processo e já vou aproveitar para mostrar o avesso como ele fica, olha. Tá? Não fica aquele excesso aqui para ficar feio. Então eu vou vir aqui. Vou sair aqui, vou fazer aquele acabamento aqui para poder firmar a fita para mim. Vou vir aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz, só que agora eu vou começar a trançar a minha fita. Então eu vou pegar um sim e um não. Olha, aqui no caso, como é curtinho, eu fiquei um embaixo, um em cima, um embaixo e vou entrar nesse espaço aqui. Não, aí eu vou furar, eu só tô ajeitando a fita e aí eu vou entrar aqui, ó.
Tomar cuidado que em alguns lugares pode ser que tenha fita do amarelo claro, né? Então tem que tomar cuidado. Olha, saí aqui. Então eu vou voltar aqui, só que agora eu volto no próximo espaço. Como se eu estivesse fazendo da outra vez, só que agora eu vou ter o lugarzinho para subir. Ó, vou entrar bem aqui, tem uma fitinha embaixo me atrapalhando um pouquinho. A gente vem aqui. Eu saio com a fita, ajeito bem o direito para cima. E agora, a hora que eu vier aqui para trançar, eu tenho que inverter, né? Então, se esse aqui estava embaixo, agora ele vai ter que ficar em cima, para poder fazer a trancinha. Esse processo também a gente consegue fazer cestinha, tá? O pessoal pode fazer cestinha entrelaçado também. Na verdade, é um ponto cesta, né? Só que aqui nós fizemos ele na diagonal. Aí eu venho aqui, vou entrar pro outro lado e vou subir do mesmo lado, sempre fazendo o processo para não ficar espaço aqui, ó. De novo. E vou fazendo. Então eu tenho que prestar bastante atenção aqui. Então esse aqui tá por cima, ele tem que ficar por baixo e esse aqui por cima. Olha. E vou completando o meu abacaxi assim. É um trabalho fácil, ele é um pouquinho trabalhoso, porque tem que ficar virando a fitinha, mas não é difícil. O pessoal acha que é muito difícil, mas não é. Olha, e é super gostoso. Ó, a gente já vai entrando aqui e voltando. Mais uma vez. Intercalando. Lembrando que sem o bastidor é bem complicado fazer isso aqui, porque a fita começa a enrolar e a gente não tem o domínio. Quando a gente termina, o abacaxi tá bem magrinho, porque ele vai puxando. Então, tem que usar mesmo o bastidor. Então, acho que não ficou dúvida aqui. Eu vou terminar esse processo até chegar aqui em cima. E agora, eu vou fazer um contorno de amarelo em volta e vou fazer a coroa do abacaxi. Vou pegar a fita verde para fazer a coroa primeiro. Saio aqui do avesso. A coroa não tem um processo muito parecido de fazer, porque como tem que sair tudo mais ou menos do mesmo ponto, eu não consigo fazer esse processo de não ficar excesso atrás. Eu tenho que deixar o excesso mesmo, senão não fica uma coroa bonita, tá? Então, eu vou fazer ela de ponto japonês. Eu estico a minha fita e espeto no meio da fitinha. Espetei, esse é o pontinho japonês, porque a hora que eu puxo, ela faz um biquinho assim, como se fosse um espinhozinho bem fininho na ponta. Aí eu volto aqui novamente, de preferência no mesmo lugar, e vou fazendo todos eles em cima do meu risco, sempre lembrando um maior, um menor, para ficar uma coisa bem bonita, né? Na natureza nada é muito certinho, tudo. E aqui eu faço o possível para eles saírem todos bem próximos aqui, para ficar bonitinho. A fita a gente vira ela pro lado que ela quer virar, contanto que ela fique no direito da fita. Aqui, ó, meu bastidor já deu uma folgada, a gente volta de novo, estica. É legal porque o pessoal conhece muito o bordado de fita com flores, né? Mas a gente pode fazer diversas frutas. Tem morango, abacaxi, tem outras frutas também. Para finalizar, tá completo. Vou virar aqui e do lado de cá ele ficou uma coroinha. Então eu vou fazer o possível para o acabamento ficar bonitinho, unindo as duas fitas aqui. Lembrando que eu vou queimar para a fita não desfiar e depois com uma agulha e linha, de preferência na cor da fita, nós vamos dar uns pontinhos para garantir que quando lavar, que não tem problema, aí pode lavar até a máquina. E agora nós vamos fazer um contorno em volta desse abacaxi com o ponto haste. Então eu posso usar meada, linha de bordar.
Mas se for uma linha muito fina, o pessoal usa 2, 3 fios para ficar um contorno bem definido aqui. No caso, essa minha eu usei 2 fios. E quem tiver meada pode usar com todos os fios. Então eu venho aqui no avesso e vou amarrar a minha linha. Quando ela tá dupla, que eu tenho uma argolinha para passar, eu passo aqui e não preciso de dar nó. Passei aqui no avesso e agora eu vou pro direito. O ponto haste, ele é parecido com o ponto atrás, tem gente que conhece ele como ponto atrás. Eu vou deixar sempre a minha linha para baixo e vou fazer um pontinho para trás aqui. Ponho a linha para baixo novamente e vou fazendo os pontinhos aqui. Não fazer um pontinho muito pequeno nem muito grande, né? Senão ele fica meio quadrado se fizer muito grande. Então, eu acredito que um ponto deve dar mais ou menos um meio centímetro, meio centímetro. E vou contornar toda a volta do meu abacaxi. Fazendo pontinho em toda a volta aqui. Lembrando de sempre sair com a ponta da agulha no buraquinho do último ponto que foi feito. Ele vai ficar assim torcidinho. E agora eu vou fazer a volta toda. Depois de fazer todo o contorno, nós vamos colocar as miçangas. Então, eu vou sempre colocar ela mais ou menos no mesmo lugar. Por exemplo, se eu escolher aqui no amarelo claro, nesse pontinho. Então, pode ir colocando sempre nas pontinhas aqui, que é mais fácil. E pegando a fita, porque às vezes acontece da fita que tá meio rebelde, olha aqui. Então, eu puxando ela, na hora que eu coloco a miçanga, eu já consigo ir ajeitando também alguns lugares que a fita não ficou muito perfeitinha. E lembrando que essa caneta aqui, ela apaga com água, tá, gente? Eu tenho um pincelzinho de água, mas quem não tem, vai pegar um cotonetezinho molhado ou um pincelzinho e vai apagar todo esse risco da caneta d'água. Vai ficar um trabalho bonitinho, tá? E a miçanguinha é simplesmente que nem pregar um botão. Eu vou colocar a linha aqui, uma linha, pode ser até no caso branca, para dar uma luz também nesse pontinho marrom, e volto pro avesso. E vou colocando todas elas aqui, depois dele todinho pronto. Coloco a miçanguinha. E vou pegando as fitinhas e, se necessário, eu vou ajeitando as fitinhas no lugar. E para fazer esse, como vou dizer aqui, o chãozinho onde ele tá aqui, um apoio dele aqui, eu usei o ponto nozinho com a fita número 1 marrom. Eu saio do avesso para o direito, coloco a fita aqui no avesso, a agulha sobre a fita, dou uma laçada e vou bem próximo de onde estava a fita. Ajeito e vou puxar. Olha, puxo, já fiz um nozinho. E aí eu vou fazendo seguidos, um atrás do outro, olha. Puxo aqui o lado do avesso, coloco a agulha, dou uma laçadinha e vou próximo aqui. Eu falo para as minhas alunas que isso aqui é como se fosse uma base para não ficar voando aqui o abacaxi. Então ele tem uma base para ficar bonitinho, para compensar. Aqui também poderia ser feito um ponto haste, né, se quisesse, que é o mesmo da voltinha aqui. Aqui o acabamento, eu fiz uns pontinhos retos aqui com a fita número 1 mesmo, da mesma daqui. E aqui eu fiz um acabamento aqui nas folhas com tinta de seda, eu molho um pouquinho com álcool e com um pincelzinho eu dou algumas pinceladas com o tom cerâmica para dar uma envelhecida nas folhas. E aqui uma sugestão para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima!